Pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Provavelmente eu não vou conseguir ficar visualizando vocês, nem o chat, mas aí no final da apresentação eu dou uma olhadinha nas informações do chat. Então, né, fomos convidadas, né, para falar um pouquinho a respeito da gestão participativa, no caso, nos comitês de bacia, né, nos colegiados. E é importante a gente introduzir o conteúdo, né, explicando como é que funciona um sistema de recursos hídricos. Eu vou trazer um pouquinho da realidade aqui do sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos do Rio Grande do Norte, né. Eu sou Márcia, o professor já me apresentou. E como é que funciona essa conjuntura legal, todo esse arcabouço legal no nosso país com relação aos recursos hídricos? Temos uma lei, né, a Lei 9433, que ela é de janeiro de 97, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, e aqui no estado do Rio Grande do Norte, essa lei ela é conhecida pela 6908 de 96. Ela também institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A lei estadual, ela é em comum acordo com a nacional, apesar de no estado do Rio Grande do Norte ela ter sido promulgada 6 meses antes, mas vale lembrar, antes da nacional, vale lembrar que na época todo o país ele estava passando por uma mudança, né? Todos os estados estavam trabalhando suas políticas estaduais. Então, no caso, eu costumo dizer que aqui se adiantou não porque é pioneiro, nada disso, mas é porque a burocracia para a publicação de uma legislação a nível de Estado é uma, e a burocracia para publicar uma legislação a nível federal é outra. Mas vocês vão observar, eu vou trazer essa observação, que a maioria dos instrumentos elas foram contempladas em todas as políticas estaduais. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, apenas 2 instrumentos não foram considerados, mas em 2015 eles foram incluídos, né? Foi feita uma atualização dessa lei, foi incluído, certo? Qual o objetivo da política, né, de recursos hídricos? É basicamente planejar, desenvolver e gerenciar de forma integrada, descentralizada, participativa, o uso múltiplo, o controle, conservação e proteção e preservação dos recursos hídricos. Eu trouxe esse trecho integral porque é aqui onde está o pulo do gato, vamos dizer assim, com relação à gestão ser descentralizada e participativa. Toda a decisão, toda a deliberação com relação aos recursos hídricos, ela não pode vir de forma arbitrária, vamos dizer assim, de cima para baixo, como uma coisa que alguém diga, eu quero que seja dessa forma. Não, essa discussão ela tem que ser descentralizada, e um dos meios para a gente atingir isso são através de colegiados, né, comitês, conselhos estaduais, e na legislação ela está bem contemplada com relação a isso. Essa política ela visa assegurar, né, que a água ela possa ser controlada e utilizada em quantidade e qualidade para as presentes e futuras gerações, certo? Além de que ela tem os seguintes princípios. Hoje, quando você vai fazer a gestão das águas, você tem que ter prioridades, no caso, princípios, onde os recursos hídricos ele atende, segundo os princípios dessa legislação, prioritariamente o abastecimento humano e a dessedentação animal, né? Dentro dessa legislação, ela define a unidade de medida para o planejamento dos recursos hídricos. Hoje você conhece um mapa, você vê a divisão dos municípios, mas na gestão de recursos hídricos, quando a gente vai planejar, a gente considera a bacia hidrográfica. Isso já é um avanço, porque você não tem como fazer gestão de águas a nível de município, até porque aquele município ele não é único, ele não tem só, a água não atinge, digamos, não contempla só ele tem um rio, ele é transfronteiriço, ele passa municípios, estados e até países, né? Então, a gente, quando vai fazer um planejamento com relação à gestão de recursos, tem que levar em consideração a bacia hidrográfica. Isso é importante eu falar, porque no caso dos comitês de bacias, eles são baseados no território daquele rio, então não vai ter um comitê de bacia de um município, sim daquela bacia hidrográfica. A distribuição da água no território aqui do RN sempre obedecerá aos critérios sociais, econômicos e ambientais, né, esse tripé. A água é um recurso dotado de valor econômico. Hoje vocês devem se perguntar, nossa, aqui no estado do Rio Grande do Norte não existe cobrança de recursos hídricos, já tem uma discussão, toda uma discussão técnica,
social e também política para a implantação desse tipo de instrumento. Mas você já se perguntar, não, mas eu pago a água, eu pago a KR, então eu pago. Não, na verdade, vocês não pagam pela água, vocês pagam pelo serviço prestado pela KR, então é diferente, é um conceito, é um entendimento que a gente tem que ter, até para, quando vê alguém falando alguma coisa nesse sentido, vocês já sabem, não, vocês pagam pelo serviço, a comodidade, vamos dizer assim, de você abrir sua torneira e ter água ali, né, então você paga por isso. Outro princípio é que a outorga de direito de uso é um instrumento essencial para o gerenciamento, né, dos recursos hídricos. Hoje, a outorga, que nada mais é que um ato administrativo, ele é uma maneira de você visualizar seus usuários. Então, como é que você sabe quanto de água está sendo tirado, extraído de um rio, de um poço, numa região? Através das outorgas. Então, é a maneira do usuário ser visto pela gestão. Então, isso tudo está compreendido dentro da política, né? A política lá também traz os instrumentos, né? Esses instrumentos, eles foram pontuados desde o princípio, né, na política. No caso aqui do Rio Grande do Norte, dois dos instrumentos, eles não foram incluídos a princípio em 96, que foi o enquadramento e o sistema de informação. Mas cobrança pelo uso de recursos hídricos, plano de recursos hídricos e outorgas estavam incluídos dentro dessa política. Apenas em 2013, que os outros dois instrumentos, que é o enquadramento de corpos de água e o sistema de informação aqui no estado, foram incluídos. Esse sistema é onde a gente vai ter informação sobre as outorgas. Uma coisa é necessária para que todo o sistema funcione. O plano é para orientar o que é que vai ser feito a curto, médio e longo prazo. O enquadramento é para você dar uma destinação e uma utilização apropriada para aquele recurso hídrico e por aí por diante. Aqui é um quadro resumo, né, de como é que funciona essa gestão de recursos hídricos, tanto a nível nacional como estadual, né? Os órgãos colegiados a nível nacional. O órgão colegiado é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os comitês de bacia hidrográfica federais. Já a administração direta, que são aquelas instituições onde trabalham com a parte de legislação, de planejamento, é a Secretaria de Recursos Hídricos e Humanos, né, que atualmente é do MDR. E o órgão executor, no caso a nível federal, é a Agência Nacional de Águas, a ANA, que é interessante, tem uma sigla chamada ANA, às vezes a gente chega para os agricultores e eles falam, quem é essa ANA que está me exigindo isso? Não é uma pessoa, é uma instituição. Já aqui no Rio Grande do Norte, né, no estado, o organismo colegiado que define as instâncias são o Conselho Estadual, que é o CONE, Conselho Estadual de Recursos Hídricos, os comitês de bacia hidrográfica. A instituição da administração direta é a SEMAR, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e o órgão executor é o IGARNE, que é o Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte. Então, o que é um sistema, né? Para você já estar perguntando o que é que funciona. Nada mais é do que um conjunto, né, de elementos conectados entre si, né? Que as transformações em uma das partes influenciam na outra. Como eu lhe disse, um instrumento, ele interfere totalmente no outro, colabora para a execução, para a gestão do outro. Então, eu trago o exemplo de uma árvore, né? Suas folhas, seu caule, suas raízes, no final, é um sistema. Então, no caso do Rio Grande do Norte, o sistema de gestão, o organograma é mais ou menos dessa forma. A SEMAR, eu costumo dizer que a SEMAR é a mãe, né? O IGARNE, o IDEMA e a CAERN são os filhos, são órgãos e autarquias vinculadas à secretaria. Então, imagine vocês que a SEMAR é o planejador, onde elabora as políticas e tudo, e o IGARNE, na parte de recursos hídricos, é o executor, são os braços e pernas da secretaria, né? O que seria o IGARNE, né? É o órgão responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos hídricos no Estado, né? Ele é uma autarquia, né, vinculada, na verdade, ela tem personalidade jurídica de direito público interno e autonomia administrativa, certo? O IGARNE, ele tem a atribuição de monitorar quantitativamente e qualitativamente os reservatórios,
os rios do nosso estado, os poços. Então, existe dentro do IGARNE, né, um papel do IGARNE emitir os boletins diários de monitoramento junto com a sala de situação da secretaria. Então, tem toda uma atribuição dentro do IGARNE, a emissão de outorgas, é lá que onde o usuário vai procurar, um empreendedor vai procurar regularizar seu poço, sua captação de água. Já na parte de meio ambiente, existe o IDEMA, né, que é o Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente, né, que sua missão é basicamente promover a política ambiental, né, é também um órgão executor, os braços braços e pernas na parte de meio ambiente aqui no estado, promove a educação ambiental, licenciamento, zoneamento, então são atribuições do IDEMA, né. Já no caso da secretaria, a SEMAR existe como meio ambiente e recursos hídricos desde 2007. Em 2013, houve uma lei complementar que atualizou as suas atribuições, né, e foi regulamentado em 2015 todas essas mudanças, que basicamente a SEMAR era só recursos hídricos, não existia meio ambiente, então foi feita toda uma mudança nesse organograma da secretaria, incluindo também meio ambiente. Né? Sua competência é basicamente promover os serviços de secretaria executiva do CONEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, né? E do CONER, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, além da Secretaria Executiva dos comitês. Isso é uma novidade, inclusive, porque recentemente as competências de Secretaria Executiva dos comitês passaram para o IGARNE, então o que a Secretaria fazia na parte de apoio de secretaria executiva dos comitês, hoje, atualmente está no IGARNE, mas é uma coisa nova, ainda está havendo a transição, né, desse serviço para o IGARNE, então é uma coisa já atualizada. Desenvolver e manter atualizado o plano estadual, que inclusive está em atualização, está em fase, acho que final, de apresentação dos produtos, isso aí parou um pouco por conta da pandemia, e a gente sabe que na elaboração de um plano, a gente precisa dar publicidade, realizar consultas públicas, a apresentação do projeto, enfim, por conta da pandemia, isso teve que ser adiado um pouco. Além de formular as políticas, os planos e programas, né, de meio ambiente e recursos hídricos, a SEMAR também é responsável por coordenar e supervisionar, né, a execução das atividades de meio ambiente, entre outras competências. Como eu já disse, né, promover e supervisionar a implementação de políticas de meio ambiente e recursos hídricos de forma integrada, descentralizada, participativa, visando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população do Rio Grande do Norte. Né? Já que é uma estrutura organizacional, tá, da secretaria, secretário de Estado, secretário adjunto, e suas coordenações, existem atualmente 4 coordenações lá na SEMAR, a COMES, que é a Coordenadoria de Meio Ambiente e Saneamento, a COINFRA, que é a de infraestrutura, é lá que está toda a execução da obra da barragem de Oiticica, a COIDRO, que é a Coordenadoria de Hidrologia, responsável pela perfuração de poços, e a Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, que é a COGE, que é nessa coordenadoria que eu vou falar a respeito dessa gestão descentralizada e participativa, porque é nessa coordenadoria que funciona a Secretaria Executiva dos comitês, vai deixar de ser uma competência dela, vai cuidar, mas era lá que funcionava essa coordenação dos comitês e também do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Mas antes de falar na parte mesmo focada com relação à experiência aqui do Estado, né, os comitês daqui, eu quero trazer um pouquinho desse contexto histórico, porque do nada, digamos assim, agora todo mundo pode participar, todo mundo tem voz e vez, né? Na verdade, desde a década de 80 e 90, né, com a retomada do regime democrático, as inovações institucionais, né, elas foram se efetivando nas políticas públicas e principalmente com pressões dos movimentos sociais. Então, essas demandas, elas faziam com que as pessoas, essas necessidades faziam com que as pessoas participassem mais dos processos de decisão, e isso principalmente na elaboração de políticas públicas, né? Então, foram formuladas, né, estruturas de gerenciamento com foco na participação das entidades da sociedade civil, onde elas pudessem ter voz, né, para mostrar a sua necessidade e tudo isso. Então, isso vem já nesse enfoque
desde a década de 80 e 90. Então, nesse contexto, né, os estados eles passaram a discutir e fundamentar leis para a gestão de recursos hídricos, né, tendo como princípios uma gestão descentralizada, integrada e participativa, a bacia hidrográfica, né, tudo que a gente viu que hoje já contempla a nossa legislação de recursos hídricos, né? A água é um bem de domínio público, com valor econômico, né? É de todos, mas ela tem um valor, então, se ela tem um valor, ela precisa ter parcimônia, a gente tem que ter cuidado, né, na hora de administrá-la. A bacia como unidade de planejamento, né, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a fim de valorar e de cuidar desse recurso para as presentes e futuras gerações. Então, na parte de recursos hídricos, houve esse entendimento, né. Então, as leis estaduais, elas foram implementadas, né, e já previram essa forma de garantir essa participação social. Como isso aconteceu? Através de criação de organismos colegiados, que hoje a gente conhece como os comitês de bacia hidrográfica, e os conselhos de recursos hídricos, né? À luz dessa experiência, né, foi promulgada a 9433, né, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que seria um comitê, né? O comitê, ele em latim é comitere, significa confiar, entregar e comunicar. Eu trouxe até essa imagem que representa bem um comitê no aspecto dele trabalhar juntos, de mãos dadas, mas não só duas pessoas, são várias. E essas mãos têm vários objetivos, são pessoas que têm interesses, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser observado quando a gente lida com um comitê de bacia. Então, é um termo, né, empregado com significado a comissão, a junta, a delegação, a reunião de pessoas e debates e execução de ações de interesse em comum. São pessoas que têm interesse em comum. O comum interesse é a água, geralmente de um rio ou de um açude, de um reservatório. Então, o comitê, ele é um fórum, né, um grupo de pessoas que se reúne para discutir sobre interesses comuns, no caso, o uso da água. Eu trago essa imagem, né, onde são pessoas que estão debruçadas numa espécie de mapa. Você vê agricultor, você vê como uma pessoa de paletó, índio, uma dona de casa, todos que têm a necessidade, né, de trabalhar e de fazer a gestão dessa água da forma mais viável e mais justa possível, né? Eles são colegiados, contando com a participação de usuários, sociedade civil e representantes do governo municipal, estadual e federal, com o poder deliberativo, consultivo e normativo. Aqui eu vou me deter a quem participa dos comitês. Eu não sei se vocês já chegaram a se perguntar quem são as pessoas que fazem parte de um comitê. Existe todo um processo, certo, eleitoral. Existe também uma legislação, na verdade, existe uma resolução do Conselho de Recursos Hídricos, se eu não me engano, é a 05, que fala do processo eleitoral para participação, ser membro de um comitê. Existe tudo isso. E, basicamente, os usuários de água são aquelas pessoas que têm outorga, são associação de usuários de água, associação de pescadores, pessoas que lidam diretamente com recursos hídricos daquela bacia. Usuários são isso. Já a sociedade civil, existem aquelas instituições, por exemplo, as universidades são sociedade civil que atua, tem projetos, né, que tem como interesse nessa bacia hidrográfica. Já os representantes dos governos municipais, estadual e federal, geralmente são as secretarias de agricultura municipal, ou de meio ambiente do município, onde aquele rio passa, é a secretaria de Estado que tem um representante no comitê, pronto, o IDEMA tem assento em alguns comitês, isso aí vai muito da atuação das instituições estaduais dentro daquela bacia, certo? Já com relação o que é que um comitê faz, qual é o seu papel, o comitê ele é deliberativo, consultivo e normativo. O que é isso? Delibera, ele reúne-se sobre algum tema, alguma pauta, né? E ele vai deliberar se o entendimento da maioria, né, desse comitê sobre aquele assunto. Ele é consultivo no aspecto de, tipo, um empreendimento está vindo para o Estado, para uma determinada bacia hidrográfica, e esse empreendimento vai utilizar muita água, enfim, tem algum propósito com água, então
digamos, o IDEMA, ele pode consultar o comitê para saber, assim, a opinião, consultar a experiência, se naquela região tem suporte para isso, consultar o próprio IGARNE, o IGARNE vai trazer a demanda daquela região, e o comitê, ele pode ser acionado para responder essa demanda, né? E normativo, porque ele cria normas e regras para alguma gestão de um determinado trecho do rio ou de algum reservatório, o comitê ele tem essa competência também. Né? Então, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para enxergar aqui. Como um comitê é uma forma de participação, né? Porque existe uma divisão, certo, entre quem pode atuar no comitê. Isso muda um pouco de comitê para comitê aqui no estado, porque, se eu não me engano, a legislação ela fala que 30% é usuários de água, representantes de usuários de água, 30% são sociedade civil e 40% poder público. Se eu não estiver enganada, é essa a proporção. Então, assim, essa participação, ela tem que ter esses usuários, esses órgãos e a sociedade civil, eles têm que legislar, né, fazer as normas entre seus pares, entendeu? Ele não pode, que é um dos conflitos, um dos problemas que a gente tem no comitê, é essa questão de você ter conflitos de interesse. Isso é muito complexo para a gente resolver, para que um comitê ele realmente tenha a cara para a bacia, não um perfil de um tipo de usuário ou do interesse de um poder público, entendeu? Então, ele tem essa divisão justamente para a gente poder deliberar dessa forma, né? Então, as diversas formas de participação são importantes, né, para a construção de uma sociedade democrática. Algumas dessas formas de participação são apenas consultivas, ou seja, funcionam como uma instância de consulta à sociedade, podendo suas decisões ser ou não implementadas. Eis a diferença. No caso dos comitês, existem outras formas de participação previstas, né? Pois tem como atribuição legal deliberar e também compartilhar isso, o poder público compartilha essa decisão, não é só digamos, a SEMAR, só o IGAR que vai resolver um problema, ele vai consultar os usuários, a sociedade civil, para resolver aquela problemática. Isso se chama de poder de Estado, né, tomar decisões sobre um bem público que devem ser cumpridas, né. Então, o comitê, ele passa a definir as regras a serem seguidas com relação aos usos de água. Os órgãos gestores, ele cabe fazer essas regras que sejam postas em prática por meio do poder e da regulação. E aqui eu deixo um pouquinho uma pergunta para vocês, se vocês saberiam, não vou conseguir ver o chat agora, mas na hora da discussão, se vocês poderiam dar um exemplo disso, como um comitê, ele pode, um exemplo de uma decisão tomada no comitê, se vocês já viram alguma coisa na televisão, alguma coisa nesse sentido, já leram alguma coisa, onde foi um comitê que deliberou ou que tomou uma decisão a respeito de uma demanda sobre água, tá? Já eu vejo com vocês o que é que vocês falaram. Então, eu trago aqui o exemplo do Rio Grande do Norte, né? A Coordenadoria de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos, aquela que eu falei que está lá dentro da SEMAR, ela fazia, né? Vai estar fazendo a transição para o IGAR, a Secretaria Executiva dos Comitês Estaduais. E aqui no Rio Grande do Norte, nós temos 3 comitês de bacia estadual. Esse mapinha que vocês estão vendo colorido, cada corzinha dessa é uma bacia hidrográfica. Então, temos 14 bacias hidrográficas aqui no estado e 2 bacias difusas, certo? Então, a princípio, né, a priori, para a legislação, cada uma corzinha dessa, cada bacia dessa, deveria ter um comitê de bacia hidrográfica, né, para fazer a gestão, deliberar sobre a água desses rios. Mas o que acontece? Cada uma desse nosso estado, nós só temos 3, que é basicamente essa amarelinha, que é a bacia do rio Apodi-Mossoró, a bacia azulzinha, que é essa 6, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, é uma azulzinha, que é a do Ceará-Mirim, e uma bacia já aqui difusa, que é em Natal, que é a do rio Pitimbu, tá? Existe também, como eu falei no início da apresentação, a instância federal, né, a instância colegiada federal, que são os comitês federais, que aqui no estado é o do Piranhas-Açu, que é esse azulzinho mais claro, que pega a bacia ali entre Jardim de Piranhas até Macau, o rio Piranhas-Açu, ele deságua em Macau. Então, de um ponto de vista
a observação, boa parte do estado ele tem comitê, mas a maioria dessas bacias menorzinhas aqui embaixo, Jacu, Maxaranguape, essas difusas não tem. A ideia é que seja implementada, até fiz aqui outro slide, instalados outros comitês, inclusive está bem avançada a discussão da bacia do Pirangi, porque no caso o comitê do Rio Pitimbu é um subcomitê, uma subbacia, quer dizer, perdão. E ele faz parte da bacia do Pirangi. A ideia, existe já, está bem avançada também essa discussão, de ampliar para a bacia do Pirangi e realmente implementar, acrescentar outros municípios, né, para fazer a gestão da água da bacia por completo, não só da subbacia. E também está bem avançada a questão da bacia do Rio Potengi, né, que é o rio que deu nome ao nosso estado. Então, existe também já um trabalho sendo desenvolvido para esse comitê ser criado. Tá? Os demais é Maxaranguape e também a questão dessas bacias difusas, que é, como o próprio nome diz, é mais complexo, porque você não tem como dizer esse rio, essa região, essa água, ela é de tal bacia. Então, provavelmente existe na atualização, vai existir na atualização do plano estadual, uma deliberação ou uma orientação que diga essa área difusa 15.1 aqui perto de Mossoró e a 15.2 vai ser implementada, agregada, vamos dizer assim, a bacia do Rio de Mossoró, a 15.3, a Piranha-Açu, provavelmente tem uma atualização nesse sentido, porque tem que ter uma orientação nesse aspecto técnico aí, de topografia, de tudo isso, talvez o estudo já venha compreendendo essas informações. Bem, de uma maneira geral, né, os comitês, ele tem toda todo comitê ele tem um regimento interno, né? Esse regimento interno tem todas as regras de funcionamento, com dias, quantas reuniões, quantos membros, dias, qual a data prevista para a convocação de um comitê, geralmente é 10 dias antes da reunião, o tipo de deliberação que ele vai fazer, como é que deve ser composta a ata, quanto tempo a gente tem que convocar os membros, tudo isso é feito, é observado dentro do regimento. Esse regimento, ele é disponível, né, para os membros do comitê, inclusive sempre que há uma atualização desses membros, como eu falei, sempre que há eleição dos membros, é provável que haja, como é que eu posso dizer, substituição, né, porque alguns conseguem se candidatar e ser eleito, membros, né, outros não, então sempre há uma capacitação de novos membros, até para que eles entendam o papel dele, que eles não venham com interesses só pessoais, eles venham para planejar junto com a sua categoria, por exemplo, a Associação de Pescadores, ele venha falar pelos seus pares e não tão focado com a sua necessidade, então a gente tem toda essa discussão, esse trabalho dentro dos comitês para a gente legislar, vamos dizer assim. Então, o regimento, ele serve para isso, para mostrar as competências de cada membro, as competências da diretoria colegiada. Então, um comitê ele é composto pela diretoria, que geralmente é o presidente, o vice-presidente, o secretário executivo e o plenário, né, que são os membros do comitê. Então, tem alguns comitês também, alguns regimentos que contemplam câmaras técnicas, que quando vem um assunto mais específico, por exemplo, de alguma outorga, de algum empreendimento, então, como o comitê, em grande parte, ele não consegue se reunir sempre, geralmente é 4 vezes ao ano, a cada 3 meses tem uma reunião, geralmente é assim, então, eles precisam ter uma câmara técnica para estudar uma coisa mais específica, às vezes até atualizar uma legislação, então, quem for formado em direito, quem é advogado, então, às vezes convida outras instituições para essas câmaras técnicas, então tem tudo isso. Outra coisa com relação aos comitês, principalmente com relação à reunião, tem toda uma sistemática, as reuniões são abertas ao público, elas são públicas, agora só quem tem votos são os membros. Vós todos podem falar, podem participar, agora na hora de uma deliberação, de uma votação, só os membros titulares, né, existem membros titulares e os suplentes, só os titulares e os suplentes na ausência do titular é que podem votar. Enfim, tem muitas coisas com relação a exemplos, situações de reuniões de comitê. Eu tive a oportunidade de participar desde a implementação de um comitê aqui no estado, que foi o do APU de Mossoró,
da Bacia Hidrográfica do Rio Apodi-Mossoró. Na época, eu participei desde a época da mobilização dos municípios, dos usuários, poder público, da sociedade civil, e em seguida tive a oportunidade de trabalhar na SEMAR e fui, por ter experiências com comitês, fui trabalhar diretamente com os comitês, então fazia toda a parte de atas dos comitês, então toda reunião ela é gravada, se não gravada, ela é feito um registro, que é a ata, tem lista de presença, e isso tudo está contemplado no regimento. A gente precisa registrar com fotos, então tudo isso fica na Secretaria Executiva do Comitê. Se existir alguma deliberação, ela precisa ser escrita e ser despachada, por exemplo, solicitar informação ao IGARNE sobre tal empreendimento. A gente tem que fazer isso dentro da Secretaria Executiva. E a participação dos membros nesse processo é vital. A gente tem um quórum o regimento determina quanto de quórum, que é o quórum, quantidade mínima de membros para que uma reunião aconteça. Então, tem a primeira chamada e tem a segunda chamada. Então, isso vai variar de comitê para comitê. Até um exercício que eu indico para vocês é ler um regimento de um comitê. Deixa eu, acho que esse é o último slide que eu vou falar um pouquinho. E agora eu vou falar um pouquinho mais vou voltar aqui. Da experiência na prática, né, dos comitês. Quando eu atuei, né, eu atuei até 2016, na Secretaria Executiva dos Comitês, fazia o aporte de convocação, né, apoiava a secretária executiva. E já cheguei a ser secretária executiva dos comitês também, por uns 6 meses, um ano, não lembro direitinho, porque eu era de uma secretária de como tinham 3 comitês, eu não podia ser de todos ao mesmo tempo, teve uma época que fui de todos, era uma loucura, mas deu certo, né? E, assim, a lida no dia a dia é basicamente você convocar, né, os membros, porque precisa de um quórum. Então, imagine você, na bacia hidrográfica do Rio Apodi, Mossoró, que tem 52 municípios, tem membros do alto, médio e baixo curso do Rio, você conseguir levar essas pessoas para as reuniões, geralmente as reuniões são itinerantes, né, depende muito do comitê, vai de comitê para comitê, isso é muito bom, você levar o comitê a um município, até para esse município conhecer que existe esse colegiado, que é nele que a gente trata essa questão. Então, assim, a participação melhora a participação, porque você está levando o comitê para a cidade daquele usuário que é membro, entendeu? Até para o pessoal do município, daquela região, entender que está ali. Sempre a gente divulga em blogs, em rádios, que o comitê está na cidade, né? E ele é democrático no processo porque você tem a oportunidade, né, das reuniões de apresentar a sua demanda, levar uma problemática, sei lá, um lixão que está próximo ao rio, que vai afetar aquela água e afetar o abastecimento. Então, é bem interessante, né? O Comitê de Bacia Hidrográfica, ele é a primeira instância, né, na gestão de recursos hídricos. Teve um problema com o usuário, o primeiro ente que você vai recolher não é a SEMAR, é um comitê de bacia, né? Lá no comitê você pode expor sua problemática. Caso esse problema ele não chegue a um consenso, o comitê diga, não conseguimos resolver, a segunda instância é o Conselho Estadual, né, que é o CONE. Dentro do CONE, do mesmo jeito de um comitê, ele tem também órgãos do Estado que atuam com a água, né, legislam, a Secretaria de Agricultura, o IGARNE, a SEMAR, secretarias de educação, todos os órgãos que envolvem água, e tem também a associação, sociedade civil, e os representantes do comitê, além dos usuários de água, empresas, a Fierne, no caso aqui do Estado, né, estou falando. Então, não resolveu no comitê, vai para o CONE. Se por um acaso for uma problemática bem mais complicada de se resolver, a próxima instância é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Eu estou procurando aqui, tem um livro aqui do Conselho. Então, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele sempre elabora aqui esse documento, que é o conjunto de normas legais, inclusive está até bem desatualizado, mas me ajuda muito quando eu quero ver alguma informação, né, sobre recursos hídricos, tem alguma legislação, por exemplo, eu falei da legislação, da resolução que fala da eleição dos membros, tem também uma legislação para como as competências do comitê, como é que ele deve trabalhar, tem as outorgas, como é que elas devem ser emitidas, então ele é bem
atuante nesse aspecto para orientar. Estou falando na parte de comitês, né? Mas na parte dos instrumentos, tudo que vocês precisam de informação sobre o instrumento. Isso daqui é quase uma bíblia, teoricamente, para os membros do comitê, porque quando eles são demandados com alguma situação, eles precisam entender essa legislação para ver as competências, saber se já tem alguma coisa a respeito sobre essa temática. Então, assim, de linhas gerais, era isso que eu queria falar um pouquinho, né? É um assunto bem extenso, mas sei que a gente tem um tempo aqui. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outras nem tanto. Então, talvez tenha algumas curiosidades, algumas perguntas. Eu fico à disposição, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre a gestão aqui no Estado. Perfeito, Márcia. Agradeço demais e passo a palavra aqui para a Magda e depois a gente entra para as discussões aqui e os questionários. Parabéns pela apresentação, muito boa. Eu adoro essa parte de comitê. É uma área assim que, se eu pudesse, eu trabalharia. Porque eu gosto muito dessa. Eu acho que na gestão de recursos hídricos, eu acho que é um dos pontos mais importantes, essa questão dos comitês. Mas deixa eu começar a apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou técnica de recursos hídricos na ESA, né, que é a gestão que é responsável, o órgão gestor aqui no estado da Paraíba. Já está aparecendo aí a apresentação? Está sim. Eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, né, sobre essa gestão de recursos hídricos aqui no estado da Paraíba, principalmente no setor que eu trabalho, que é o setor de emissão de licenças de obras hídricas e outorga de direito de uso da água. Eu acho que talvez vocês já tenham escutado um pouco sobre isso, né, sobre a necessidade das outorgas para a utilização da água, como também das emissões de licenças para construções de obras hídricas. Eu trouxe aqui um pouco do marco histórico, né, de onde começamos a nível estadual. Foi bom que a professora ela falou já sobre a 9433, né, que é a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos. E a lei estadual ela foi baseada nela. Ela é a Política Estadual de Recursos Hídricos, né? Ela é quase como uma cópia da política federal, só que adaptada à instância estadual, né? Que é a 6.308 de 96. Ela cria o Sistema Integrado de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, através dessa política estadual, é criado como é que vai ser feito esse gerenciamento a nível estadual. Ela tem como a finalidade, esse gerenciamento, a execução dessa política e a aplicação do Plano Estadual de Recursos Hídricos no Estado. Dentro desse sistema de gerenciamento, né, temos os órgãos responsáveis por essa gestão, que está a Secretaria de Recursos Hídricos, que é o primeiro órgão, né, que é a Secretaria de Recursos Hídricos e Infraestrutura do Estado da Paraíba. Tem os órgãos órgão deliberativo e normativo, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o órgão gestor, que é a ESA, que é o órgão onde eu trabalho, e o órgão de gestão participativa e descentralizada, que é como a professora falou, que são os comitês de bacia. Então, essa é a estrutura do sistema de gerenciamento a nível estadual aqui no estado da Paraíba. Dentro do sistema, né, a Lei 7.779 de 2005 criou a ESA. Embora já tenha uma agência aqui no estado da Paraíba, bem antes, eu acho que antes da ESA era a AGEVISA, que era uma agência que era como se fosse a Secretaria de Recursos Hídricos do estado da Paraíba junto com a ESA. Era uma única agência, né, uma única secretaria. Quando foi em 2005, a ESA tomou forma, né, foi criada a ESA, sob a forma jurídica de uma autarquia com autonomia administrativa e financeira. Então, hoje, desde 2005, né, a ESA é responsável pela gestão dos recursos hídricos no estado da Paraíba. Quais são os objetivos da ESA, né? De modo geral, somos responsáveis pelo gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos, superficiais, de domínio do estado da Paraíba, bem como também de domínio da União, quando a ANA nos repassa. Como temos vários mananciais aqui no estado da Paraíba,
que são de domínios da União, que é quando uma barragem é construída pelo DENOX, porém ele barra um rio do estado, um rio estadual. Então, essa barragem, né, a água dessa barragem passa a ser domínio da União, domínio federal. Porém, a Agência Nacional de Águas, ela pode nos outorgar, né, nos repassar a gestão desse manancial. Então, quando é nos repassado, né, também somos responsáveis por essa gestão. De domínio do Estado da Paraíba, como da União, de águas originadas de bacias hidrográficas localizadas em outros estados, que lhes sejam transferidas, como eu acabei de falar, e por delegação, na forma de lei, que são águas de domínio da União, que ocorrem em território do Estado da Paraíba. Enfim, enrolei, mas enfim, seria isso. Somos responsáveis pela gestão de recursos hídricos do Estado da Paraíba, de modo geral. Açudes, rios, construções de canais, construções de adutoras, qualquer captação, qualquer obra que venha interferir no curso de um rio, no curso de uma drenagem, é de nossa responsabilidade gerir e licenciar e outorgar essas solicitações. Bem como também somos responsáveis pela parte de meteorologia, pela parte de estar sempre fazendo acompanhamento desses mananciais, por exemplo, principalmente depois dessas situações que nos deparamos, né, de Mariana e de Brumadinho. Entrou muito em foco essa questão da segurança de barragem, tanto que foi criado os planos de segurança de barragem, estão sendo muito cobrados das agências, essa fiscalização, que a gente tenha essa fiscalização para as barragens, não só as barragens estaduais, mas para as barragens particulares também. Então, toda essa parte de gestão que envolva recursos hídricos é de nosso domínio. A ESA, ela obedece os fundamentos e objetivos e diretrizes e instrumentos da política, né? Então, a gente obedece todos os fundamentos estabelecidos e objetivos estabelecidos na política estadual e na política federal, que é a 9433, e ela será desenvolvida em articulação com os órgãos e entidades públicas e privadas que compõem o Sistema Nacional. Então, nossa gestão ela está sempre em parcerias, ela está sempre em consonância, né? Ela está sempre lado a lado com todos os órgãos que compõem esse Sistema Nacional. A esfera, tanto como a secretaria, como os comitês, como as entidades públicas, universidades, prefeituras. Então, é uma gestão que ela tem que ser descentralizada, né? Ela tem que ter a participação da população. O artigo 5, eu coloquei aqui porque são várias competências, mas para caso vocês tenham acesso aos slides no futuro, vocês terem detalhado. Mas o que é que compete à ESA? De modo geral, é toda essa parte da gestão, seja a implantar e manter atualizado todos os cadastros de usuários, todos os cadastros das barragens que existem no estado da Paraíba, analisar e instruir e emitir parecer sobre licença de obra hídrica, sobre outorga de direito de uso da água, sobre a liberação, por exemplo, agora para a barragem, depois dessas atualizações de legislação, frequentemente é feito relatórios, é feito inspeções em barragens e são emitidos relatórios para ver se aquelas barragens elas estão dentro ou não, se aquelas barragens correm risco de arrombamento, ou, enfim, de causar algum dano à população que está próximo delas. Então, todas essas partes de emissão de parecer relacionados à emissão de licença e de outorga é conosco. Desenvolver campanhas e ações que promovem a regularização de usuários, bem como campanhas de educação ambiental. Essa parte de campanhas e ações é uma parte que eu adoro trabalhar. Frequentemente, eu estou viajando para fazer campanhas, porque a gente parte da ideia de que a gente tem que conscientizar os usuários, conscientizar as pessoas da necessidade e da importância de você se regularizar. Porque nem todo mundo sabe da necessidade de você ter que solicitar uma outorga para você, por exemplo, irrigar 1 hectare de capim, 1 hectare de cana-de-açúcar, por exemplo. Você chega muito nesse interior e tem esses agricultores, nesses pequenos agricultores, que nem sabem dessa necessidade.
A maioria nem sabe da existência da ESA, não sabe o que é a ESA, não sabe que muitos chegam até nós quando eles vão em busca de um financiamento, por exemplo, no Banco do Brasil ou no Banco do Nordeste, muito no Banco do Nordeste, né? E para o Banco do Nordeste liberar esse financiamento, ele precisa estar com uma outorga. Então, muitos passam a saber dessa necessidade da outorga quando precisa de um financiamento. Ou, eu não sei se no Rio Grande do Norte eles estão fazendo, mas aqui no estado da Paraíba, a regularização da tarifa verde, né, a renovação dos cadastros de tarifa verde da Energisa, só estão sendo realizados para aqueles agricultores ou para aqueles que trabalham e que captam água de mananciais, se você tiver a outorga. Eles já estão exigindo a outorga como um documento que você precisa apresentar para regularizar a sua tarifa verde. Um condomínio. Hoje em dia, se você for vender um apartamento e no seu condomínio tiver poço, a Caixa, né, exige de você a outorga daquele poço. Então, cada vez mais está se tornando uma coisa corriqueira a necessidade da apresentação dessa outorga. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito com essas campanhas. Fazemos muito, às vezes, vamos pegar uma região, por exemplo, eu estou para ir para Bananeiras. Eu acho que nesses 15 dias eu vou passar uma semana em Bananeiras. A gente sempre faz reunião, tenta mobilizar os produtores rurais, as pessoas de prefeitura, para mostrar para eles a importância de você estar regularizado. A importância de você ter o seu direito de captar aquela água regularizada, de você estar regularizado diante da lei. Somos também responsáveis pela fiscalização, inclusive com o poder de polícia. A gente nunca precisou, graças a Deus, parar para prender. Mas, por exemplo, podemos chegar em uma propriedade que a gente já notificou, que a gente já autuou, que a gente já solicitou, já deu prazos para aquele requerente, para aquele usuário solicitar a sua outorga, e o mesmo não fez isso, a gente pode chegar na propriedade dele e retirar a bomba dele. E só devolver a bomba de captação dele mediante a regularização dele. Só que, assim, a gente tenta ao máximo fazer essas campanhas de regularização, essas campanhas de conscientização, para evitar que chegue a esse ponto da gente ter que querer não querer um mal-estar, né? Imagina chegar a técnicos geralmente é polícia ambiental, para retirar uma bomba porque o senhor não quis gastar, que nossos custos, assim, vamos dizer, você não quis gastar R$100 para se regularizar, uma suposição. Então, também, a parte de fiscalização é uma das nossas competências. Entre operar e manter atualizada a rede hidrometeorológica, por exemplo, você entra no jornal aqui, todos os horários que você entra no jornal, sempre vai ter lá uma reportagem. De acordo com a ESA, o tempo dessa semana é de chuva. Então, toda essa parte de meteorologia, previsão de tempo, de clima é conosco. Parte de choveu tanto. Se você entrar no nosso site, no final eu vou disponibilizar o site, você vai ter acesso lá todos os dias a quanto choveu em cada região. Tem como você ter acesso diariamente, tem como você emitir uma planilha com os volumes de chuva mensalmente, anualmente. Então, toda essa parte de pluviometria, tempo e clima é conosco. A implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos de domínio do Estado da Paraíba, ou também de domínio da União por delegação. A cobrança pelo uso da água, ela é um instrumento que é instituído, né, pela 9433, e que ela tem como missão tornar a água um bem de valor. Porque a gente sempre teve a visão, né, de que a água era um bem infinito, que a água não ia acabar, que a gente pode utilizar à vontade, que a gente sempre vai ter acesso àquele recurso. Mas de uns tempos para que a gente está percebendo que não é isso, né? Principalmente por causa da poluição, da falta de responsabilidade mesmo, né? E zelo por esse bem. Então, embora seja um instrumento antigo, aqui no estado da Paraíba a gente só conseguiu implementar ele em 2015. Ele foi aprovado em decreto, se não me falha a memória, no final de 2012, mas a gente só conseguiu implementar mesmo, passar a fazer cobrança no ano de 2015.
E realmente a gente já sentiu um pouco de conscientização do usuário. Por quê? Porque começa a pesar no bolso dele. Antigamente, ele pediu uma outorga, por exemplo, para 50 milhões de metros cúbicos por ano. Ele não precisava disso, mas ele pedia, ele tinha essa disponibilidade, vamos dizer, ele captava de um açude que tem essa disponibilidade. Ele não pagava nada por isso. Hoje, se ele pedir para 50 milhões, ele vai pagar uma taxa, eu nem sei dizer, mas vamos botar aí uma base de 2 mil por ano, 3 mil. Para muitos, isso pesa no bolso. Então, a gente já percebeu um pouco de certa conscientização. Ah, eu não preciso disso tudo, eu só preciso de 25 mil, então eu vou só pedir 25 mil. Então, assim, a cobrança, ela tem esse intuito, né, de conscientizar, bem como de... Como é que eu posso dizer? Todo esse recurso da cobrança, ele não fica na agência, né? Ele não fica conosco. Ele tem que ser devolvido para aquela bacia. Então, esse é o interessante, porque aquele dinheiro que a gente cobra dos usuários de água de uma determinada bacia, ele volta para aquela bacia em forma de ação, em forma de projetos de, por exemplo, desassoreamentos de rio, limpezas de rios, em ação de capacitação. Por exemplo, a ESA agora, ela está concluindo um projeto que eu achei maravilhoso. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto, que é o Comitê nas Escolas, que é um projeto que a gente está capacitando todos os professores da rede estadual, né? Assim, é para ser todos os professores, mas infelizmente muitos não tiveram interesse em participar da rede estadual, e a gente está capacitando eles para mostrar para eles a importância do Comitê de Bacias Hidrográficas na sua comunidade, na sua região, a importância dessa conscientização de recursos hídricos. E todo esse recurso, né, que foi gasto para montar esse projeto veio da cobrança junto com o recurso do comitê, do Pró-Comitê, que é um outro projeto. Então, assim, é muito interessante isso, porque você vê, aquele usuário paga por aquela água, mas a gente tem que fazer com que aquele dinheiro retorne para aquela bacia como uma forma de incentivo e de melhoria para essa bacia. Outra função da ESA, né? Exercer a gestão administrativa, que é a parte de orçamentária, financeira, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é um fundo que repassa, né, os recursos para a gente, para nossos gastos, definir as condições e operar a infraestrutura hídrica, visando garantir os usos múltiplos dos recursos hídricos, conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos das respectivas bacias hidrográficas, que é como a professora Márcia, né, mesmo falou. O Comitê de Bacias Hidrográficas, para mim, é um comitê, é um conselho, né? Como é que eu posso dizer? São pessoas que têm um grande poder nas mãos. E, assim, mesmo que você não faça parte da equipe, que, assim, você só pode ter voz, né? Você só pode opinar em algumas reuniões se você realmente fizer for um dos membros. Mas mesmo que você não seja um membro, é muito importante você estar ali dentro, porque você pode levar a sua ideia para um membro. Você pode, por exemplo, vocês que são do nível da universidade, geralmente todas as universidades têm um representante dentro do comitê. Então, você pode levar a sua ideia, o seu conflito na sua região para esse responsável, né? Esse membro responsável, e pedir para ele defender, para ele levar sua proposta de projeto, e os comitês são eles que estão ali dentro, eles estão do lado dos conflitos, né? Por exemplo, eu trabalho, a maioria do meu tempo, eu fico em escritório, salvo quando tem algumas campanhas de regularização, eu vou a campo, mas hoje, principalmente nessa pandemia, né, eu estou praticamente no escritório. Então, eu não tenho como estar sabendo de, por exemplo, vários usuários de água irregulares num açude lá em Mamanguape, um rio lá em Mamanguape. O comitê está ali dentro, então o comitê consegue enxergar esses conflitos, enxergar esses problemas.
os usuários conseguem repassar essas denúncias, repassar essas demandas para o comitê, e o comitê repassa para a gente, e a gente faz essa parceria, faz fiscalizações, faz campanhas. Então, assim, eu acho, para mim, o comitê, ele é um órgão muito importante, ele é um setor muito importante. Fomentar e apoiar a criação de entidades de usuários de água e comitês de bacias hidrográficas, desenvolver ações de educação, capacitação e mobilização social de conformidade com a sua área de abrangência. Assim, a gente, na ESA, essa parte de educação e de mobilização social era muito pontual. Embora a gente fizesse muitas campanhas de regularização, era para trazer os usuários, mas parte assim, de fazer campanhas, a gente fazia muito em períodos de, por exemplo, Semana do Meio Ambiente, Semana Mundial da Água, a gente sempre saía por todo o estado da Paraíba, tentando fazer essa parte de conscientização. Então, esse projeto de comitê nas escolas foi um ponto muito grande, porque a gente saiu de eventos pontuais que tinham, que era, ou quando a gente era convidado por alguma universidade ou algum evento para fazer parte, para dar uma palestra, ou então Semana do Meio Ambiente, Dia da Árvore, Semana Mundial da Água. A gente sempre estava em caravana pelo estado. Com esse projeto de comitê nas escolas, não. A gente está capacitando todos. O objetivo é capacitar todas as escolas de ensino médio do estado da Paraíba. E à medida que a gente capacita os professores vão capacitar seus alunos. E esses alunos a gente pensa nessa ideia, né? A gente capacita os professores capacitam os alunos, né? Passam atividades, fazem esse trabalho de educação com os alunos, e os alunos fazem os seus familiares e amigos. Então, é uma rede de distribuição. A gente tentar alcançar cada vez mais a população e mostrar a necessidade dessa educação ambiental, a necessidade dessa preservação desse bem. Elaborar o relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos do Estado. Anualmente, a gente também elabora o relatório do Progestão, que é um programa da Agência Nacional de Águas, que anualmente a gente tem que passar um relatório das ações que foram elaboradas, o cumprimento de metas que foram estabelecidas no início do ano. A gente tem que mostrar se a gente cumpriu ou não. E executar outras atividades relacionadas à gestão, né? Então, assim, a gente está, de modo geral, tudo que envolve recursos hídricos é da nossa atuação, é da nossa responsabilidade. Aqui eu trouxe um pouco de como a ESA é montada, né? Temos o presidente. Junto com o presidente, existem 3 diretorias e, paralelos, a assessoria jurídica. Essas 3 diretorias têm a administrativa, que fica com a parte de informática, com a parte financeira, com a parte de cadastros e com a parte de cobrança. Embora a cobrança por uso dos recursos hídricos tem o seu ponto técnico, né, porque a cobrança ela é feita com base no volume outorgado. Porém, por se tratar de recurso financeiro, ela entra na diretoria financeira. Temos a diretoria de acompanhamento e controle, que é a diretoria que é responsável por toda essa parte de meteorologia e monitoramento de mananciais, bem como a gerência de fiscalização. Então, essa diretoria ela fica principalmente focada nisso, né? A parte de fiscalização, a parte de gerenciamento e monitoramento de todos os açudes, por exemplo, período de chuva, tal açude está correndo riscos de arrombar. A responsabilidade dessa diretoria e da gerência de operação de mananciais fazer esse acompanhamento, né? Ficar em campo, monitorando o risco que tem de arrombar ou não. Ano passado mesmo, teve um evento lá no sertão mesmo, lá em Imaculada, de uma barragem que estava para arrombar e que teve que uma equipe ser mobilizada para lá, e eles tiveram que, através de tubulações, já colocaram vários canos, drenar a água da barragem
para secar a barragem, para poder fazer o reparo no barramento dessa barragem. Então, toda essa parte também é de nossa responsabilidade. E uma terceira diretoria, né, que é a gestão e apoio estratégico, que é a diretoria, que é a gerência que eu trabalho faz parte. E nela entra a gerência de outorga e licença de obras hídricas, que é a gerência que eu trabalho, a gerência de cadastro, que é responsável por esse cadastro dos usuários, e ela dá muito apoio à parte dos comitês. Essa gerência de cadastros hoje, ela está mais atuante na parte do comitê. Ela está muito atuante nessa parte do comitê, porque o nosso sistema de outorga e licença, ele automaticamente já tem essa parte do cadastro. Eu, mais na frente, coloquei para vocês o sistema para vocês verem. E as gerências regionais de bacias hidrográficas, que existem 4 gerências, que essas gerências são como se fossem filiais da ESA, né? Como se fossem regionais da ESA. Uma está aqui no estado, uma está aqui em João Pessoa, outra em Campina Grande, outra em Patos e outra em Sousa. Então, por exemplo, você é ali de Campina Grande e você quer solicitar uma outorga. Você quer pedir uma informação sobre algum assunto relacionado à ESA. Você não precisa vir até João Pessoa. Você vai lá em Campina Grande e solicita sua informação. Você está lá em Sousa e você precisa pedir uma outorga. Enfim, você precisa regularizar seu poço. Você não precisa vir até João Pessoa. Você vai lá e solicita faz a sua solicitação, né? Cada uma dessas regionais tem os seus municípios responsáveis. Por exemplo, tem o problema de... Está tendo conflito ali no Rio Mamanguape, por exemplo. E realmente está tendo conflito lá. Muitas pessoas utilizando água irregulares e eles estão utilizando tanta água que não consegue... o rio, né, não tem demanda hídrica suficiente para atender os usuários que estão mais à frente e que são regularizados. Então, fica a parte da fiscalização junto com o gerente regional dessa região de fazer um trabalho lá. Geralmente, eles em conjunto montam uma equipe e vão fazer um trabalho de fiscalização, um trabalho de notificação desses usuários. Então, essa é a estrutura da ESA. Embora a gente veja assim, né, existem algumas gerências, diretoria, mas a ESA ainda é muito falha de funcionários, temos muito poucos funcionários, até porque, embora seja criada desde 2005, a ESA ainda não teve concurso. Então, ela ainda mantém sua mesma estrutura de pessoal desde a sua criação. Inclusive, está até para sair concurso nesse período. Aqui a gente tem um pouco só sobre os instrumentos legais, né, que eu já acabei falando. Os instrumentos operacionais. E eu vou falar um pouco rápido, até porque meu tempo já está sendo estendido, sobre outorga e licença. Eu trabalho no setor de outorga e licença há 10 anos. É um desafio muito grande, porque imagina você gerir os recursos hídricos numa região, né, que é tão carente de recursos hídricos. Mas, graças a Deus, com muita mobilização, a gente tem aumentado muito, tem conseguido atingir muito os usuários, mostrado muito a importância dessa regularização. A licença de recursos hídricos aqui, ela foi estabelecida pelo decreto 19.258 de 97, bem antes da criação da ESA. Então, o que é uma licença? O que é que necessita de uma licença? Qualquer obra que altere o regime de um curso hídrico, ela necessita de uma licença. Que seriam aqui adutoras. Geralmente adutoras são a CAGEPA ou prefeituras que solicitam. Adutoras, barragens, construção de barragens, você vai barrar um manancial, um rio, você precisa solicitar uma licença. Barragens subterrâneas, canais, você vai criar um canal, você necessita de licença. Passagem molhada, que é como se fosse uma ponte, né, uma pequena ponte. E perfuração de poço, tanto tubular, que são aqueles poços artesianos profundos, como poços amazônicos, que são aqueles cacimbões que existem muito na zona rural. Muitas vezes o povo perfura um poço dentro de casa
e não sabe da necessidade de regularizar aquele poço. Não é minha região, tipo assim, não é meu terreno, aquela casa não é minha, mas aquela água que você está captando, ela é pública. Então, você precisa pedir a licença dessa perfuração desse poço. A outorga. A outorga são procedimentos, né? Ela tem por objetivo constituir o direito de demanda hídrica de recursos hídricos para todos e, através da outorga, a gente visa atender um dos principais objetivos da Política Nacional, da 9433, que é o controle e a garantia de demanda hídrica para as futuras gerações, porque através da emissão da outorga a gente consegue ter esse balanço hídrico, consegue ter esse controle da demanda hídrica que está sendo utilizada de um determinado manancial. Ela sempre vai ter prioridade em caso de racionamento para abastecimento humano e dessanitação animal. Então, em períodos de seca, se você tiver outorga para irrigação, se você tiver outorga para uso industrial, se você tiver outorga para criação de camarão ou peixe, a prioridade vai ser abastecimento. Depende de outorga. Qualquer captação que você faça de um rio, de um lago, de uma nascente, de um poço, mesmo que o poço seja perfurado na sua propriedade, necessita de outorga. Lançamento de esgoto. Se você tem uma grande empresa, e você faz o lançamento desse esgoto em um manancial, necessita de outorga. A CAGEPA é nosso maior usuário. A CAGEPA, muita gente confunde a CAGEPA com a ESA. Quando a gente fala gestão de recursos hídricos, na Paraíba, as pessoas pensam que é a CAGEPA. Mas a CAGEPA é nosso maior usuário. A CAGEPA, ela solicita outorga para a gente, para captar água, trata essa água e repassa essa água para os usuários, né, para a população. E a mesma coisa com esgoto. Ela nos solicita outorga de lançamento de efluente, ela trata esse esgoto e lança esse esgoto tratado nos nossos rios. Hoje em dia também já tem muita outorga para lançamento de água de chuva nesses loteamentos que estão sendo construídos. Como você está alterando, você está fazendo estrutura de cimento, né? Alvenaria, estrutura de cimento, você está fazendo com que aquela água da chuva que antes caía e infiltrava, ela agora cai e escoa. Então, já está sendo muito solicitado outorga para lançamento de águas pluviais e qualquer outro uso que altere o regime, a qualidade e quantidade da água, é necessário você solicitar outorga. Aqui são as finalidades de abastecimento que temos, né? E hoje a gente tem outorga para abastecimento público, para abastecimento rural, agroindustrial, aquicultura, que é a criação de peixe e camarão, geralmente aqui nessa região, industrial, que é outorga para uso em indústrias, irrigação, desde pequeno a grande porte, como indústrias de cana-de-açúcar, lançamento de águas pluviais, que é a drenagem, né, da água da chuva, lançamento de efluente, que são os lançamentos de esgoto, lazer e mineração. Aqui eu trouxe o nosso sistema, que eu posso repassar para vocês, e o manual do sistema, né, que mostra como é que você pode solicitar sua outorga e sua licença. Por fim, como estamos de tempo, Rômulo? Bom, você quer colocar mais alguma coisa? Não, aqui eu só deixei aberto, só para eles terem noção um pouco de como é o sistema, entendeu, de outorga. Por exemplo, se você vai fazer uma solicitação de outorga, né, eu deixei aqui só para que você entre aqui, ó, aqui é o nosso site da ESA, posso repassar para vocês no chat. Aqui vocês vão ter acesso às mais diversas informações sobre comitê, sobre relatórios, planos, documentação, nossos programas. E caso você queira solicitar outorga ou licença, você vem aqui, quando você clica aqui, vai aparecer uma tela de login, que eu já fiz meu login, né? E aqui seria sua área de trabalho. Então, aqui você solicita suas licenças, sua autorização para carro-pipa, sua solicitação de outorga. Aqui tem um manual informando todo o passo a passo. É um sistema novo, ele começou a ser
usado. Esse sistema foi criado em 2017, então é um sistema totalmente interativo, fácil de manusear. E é isso. Qualquer dúvida, estou aqui para sanar. E muito obrigada, pessoal. Bom, primeiramente quero agradecer demais a colaboração de vocês, dar os parabéns pelas apresentações. Márcia deu uma verdadeira aula e você vê o espírito de Magda falando sobre a ESA, tá? Só para vocês entenderem, é a vida dela. Então, assim, a ESA é o que vale no Rio Grande do Norte e a IGARNE. Então, eu entrei na ESA, eu fazia economia. Eu sou de Pernambuco e eu fazia economia. Eu entrei na ESA em 2008 como estagiária de economia. Me apaixonei pela área, porque assim, economia, hoje eu consigo enxergar a relação economia, a ESA pela parte da cobrança, mas me apaixonei pela ESA, aí comecei a fazer o técnico meio ambiente, que foi quando eu conheci Rômulo. Aí pronto, aí daí... Verdade. Temos uma história aí, técnico meio ambiente, gestão ambiental. Gestão ambiental, enfim, eu sou apaixonada por água, assim, eu sou apaixonada. Verdade. Se deixar, eu passo o dia falando. Pessoal, vamos abrir agora um momento para discussões. Então, quem tiver alguma pergunta ou algo a colocar, fica à vontade. Pode colocar no chat ou pode abrir o microfone. Sim, Juliana, a ESA é só a Paraíba. Como eu falei, a ESA, no Rio Grande do Norte, corresponde ao IGARNE. É o IGARNE. E aí, como foi colocado por Márcia, você tem os comitês. Os comitês, eles vão decidir o que vai ser feito. E aí essas agências, elas vão estar colocando em prática o que foi decidido lá nos comitês. Específico da bacia, né? Porque já existe a própria legislação do Estado, né? As competências do próprio IGARNE, mas quando o IGARNE ele não se sente seguro de dar uma outorga, por exemplo, numa certa bacia, né? Assim como a ESA, eles consultam o comitê, eles externalizam essa demanda para o comitê, entendeu? Eu não parei para pesquisar, Márcia, aí no Rio Grande do Norte já está tendo alocação de água? Sim, existe alocação de água em reservatórios, né? Em alguns reservatórios. Agora, essa discussão, a princípio, ainda está nos reservatórios da ANA, né, do governo federal, alguns reservatórios que são do DENOX, essas coisas. Mas aí, por ser reservatórios que são em bacias hidrográficas, aí o comitê é acionado, é via comitê. Eu acho muito importante também essa parte da alocação de água, porque é uma decisão junto com os comitês, né, junto com os usuários. Pois, é verdade. E já temos Oi, Juliana. Temos uma mãozinha levantada. Oi, boa tarde. Boa. Eu queria primeiramente pedir desculpa a Márcia e a todos que eu acabei se perdendo no horário e perdi a contribuição que ela deu, aí por isso que eu fiquei em dúvida em algumas coisas. No caso, o IGARNE, Márcia, ele disponibiliza como ESA dessa plataforma que tem essa facilidade da gente tirar a outorga direto no site? Não, infelizmente não. O processo ainda é meio que manual, vamos dizer assim. No site tem todas as orientações, certo? As documentações necessárias para solicitar a outorga, né? Mas aí esse processo ele é feito lá no Instituto. Por conta da pandemia, muita coisa teve que ser colocada... Né? Como? Adaptada ao sistema digital, virtual. Então, assim, eu sei que atualmente parece estar sendo feito da seguinte forma: você vai, junta toda a papelada necessária que tem na orientação e envia para o protocolo, o e-mail do protocolo do IGARNE. Então, assim, não é uma coisa tão moderna como lá na Paraíba, mas eu sei que a princípio é dessa forma que está funcionando. Manda para o protocolo, aí o protocolo encaminha para o setor daquela demanda, né? No caso, a outorga, enfim, o que for, qualquer que seja a solicitação. Mas, infelizmente, a gente não tem uma coisa bonita como essa. Eu estava até aqui com inveja. Porque eu moro no interior do Rio Grande do Norte, a 245 quilômetros de Natal, em Parelhas. Qual a Parelha? Sim, conheço. Isso, Aí, assim, interior, você sabe, é a zona urbana, mas ela é bem ligada à zona rural, né? Então, assim, a gente vê muitas propriedades com a questão de
poços, de cataventos, e a gente fez um trabalho de sistema de gestão ambiental. Era um trabalho que a gente precisava visitar uma instituição, né, para saber sobre o processo de produção. E eu fui pessoalmente nessa empresa, e lá nas entrevistas que a gente fez, essa empresa é uma empresa ceramista, e ela, quando a gente perguntou sobre a questão da água, porque era um trabalho para falar sobre a produção mais limpa. Aí, quando a gente perguntou sobre a questão da água, a proprietária falou assim, que a água que era utilizada na empresa era retirada de um açude, o segundo maior aqui da cidade, que é o Caldeirões. Ele abastece até por Aldutora uma cidade vizinha, que é Santana do Seridó. E essa seringa fica próximo a ele, acho que é 1 quilômetro só de distância para esse açude. E a capacitação de água é feita desse açude através de bomba artesanal, né? Artesiana. Aí eu perguntei se ela pagava por essa água. Ela falou que não, que a água era de graça. Aí eu fiquei, mas como assim a água de graça? Aí, consequentemente, veio a questão de Rômulo colocar lá, né, falando sobre a outorga. Aí foi que veio na minha cabeça. Eu até debati com o pessoal lá no grupo que a gente fez sobre esse trabalho. E, no caso, eles estão cometendo um crime, porque se toda a água que a gente retira tem que ser paga, e eles ainda mais como empresa, né? Então, usufruindo dessa água anos. Essa empresa, ela precisa pedir a outorga, no caso, a regularização, a outorga de regularização de uso, né? Ela já usa, então não é uma coisa nova. E se fosse uma coisa nova, é uma outorga, né? No caso, ela precisa pedir a regularização, né, da extração dessa água, desse reservatório. Então, a orientação é que ele procure o IGARNE, né? Aí, assim, aquela coisa, como a professora Magda falou, né? Existe a questão da fiscalização, né? Como cidadãos, somos também fiscalizadores, apesar de, sei lá, não ser o concursado lá do IGARNE ou da ESA, mas a gente também pode denunciar alguma irregularidade, porque também não é justo, como eu disse, na legislação, a prioridade é o abastecimento humano. Como você falou, esse reservatório, ele abastece uma cidade, né? Uma ou não, duas, né? Pelo que você falou. Então, imagina numa época dessa, que está sem chover, né? Está seco em todo o campo. Os reservatórios vão diminuindo sua capacidade, né? Por conta da evaporação, naturalmente, eles vão diminuindo. E uma empresa está lá muito bacana, só ganhando em cima, né? Ela não vai pagar, até porque é um processo, a outorga ela não é paga, ela precisa só informar quanto ela retira daquele reservatório, até porque o IGARNE, quando chegar em um colapso, sei lá, de água, de falta de água nos municípios, ele saber até tal período essa empresa pode captar a água, porque ela precisa de X para o uso da sua produção, mas aí está faltando água e a prioridade não é o abastecimento humano. Então, qualquer outro uso, ele é suspenso, ele vai diminuir a quantidade da outorga dele, não vai ser para tantos X de água, vai ser para menos, durante tal período, até o reservatório chegar a tal cota. Então, tudo isso é a gestão, entendeu? Isso é muito complexo aqui no Nordeste, não vou nem dizer no nosso estado, porque a gente tem níveis de chuva muito complexos. Hoje a gente não pode dizer se vai ter um bom inverno, é meio que complicado. Eu brinco que o pessoal da meteorologia tem que dançar muito para descobrir, vai ser isso. Então, assim, para fazer a gestão, você tem que conhecer esses usuários. Imagina, essa pessoa, teoricamente, para os olhos do Estado, essa empresa, ela, entre aspas, para a água, ela nem existe, ela nem está precisando de água. E a gente sabe que todo e qualquer processo produtivo exige água, né? É necessário água. A gente sabe que tem, mas ele não está informando ao Estado quanto ele está precisando. Para quando o Estado diz assim, vou precisar daquela cota de água daquele reservatório, eu sei que a empresa tirou X, eu ainda tenho 2X. Mas a gente não tem como saber, porque ele não pediu outorga. A outorga é para você ser visto, né? Aí o pessoal tem medo de pedir outorga, vai me cobrar, vão não sei o quê. Mas, assim, é uma coisa natural, até porque a água ela é um bem dotado de valor econômico, né? Então, assim, não vai ser, eu não sei quanto é na Paraíba, mas é tipo assim, às vezes é 0,03, 0,002, 0,3, não é uma mixaria, né? Porque a gente sabe aqui, para você dar entrada no pedido de outorga, você paga uma taxa de, por exemplo, R$50, 60. Aqui nem isso. Se você for pagar, se você tiver um volume muito, 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 muito alto, você paga uma taxa de 100.
Se for essas indústrias, nessas empresas que, por exemplo, irrigam 1.000 hectares de cana-de-açúcar, aí talvez pague aí uma taxa de 200, 300 reais para dar entrada no processo. Aí, quando sai a outorga, né, essas empresas grandes pagam uma água bruta num valor um pouco mais alto. Mas, por exemplo, condomínio. Muitos condomínios aqui, eu não sei como é no Rio Grande do Norte, mas muitos condomínios aqui, eles cortam água da Cagep e só usam água do poço. Aí, vamos dizer, ele paga uma água bruta por ano de 60, 70 reais por ano. Não, aqui, Então, se eu não me engano, como a Caerne tem a concessão, né, para fazer o... Então, assim, qualquer condomínio, quando ele for construído, ele precisa apresentar que realmente naquela região ela não é atendida pela Caerne. Então, se ele for atendido pela Caerne, a outorga não é dada. Então, se existe um poço num desses condomínios, no meu entendimento, ele é regular. A gente está com muitos conflitos com relação a isso, porque a lei não permite, né? A de 1914, que foi atualizada, ela não permite. Ela diz que onde tem rede de abastecimento público não pode. Então, a gente está tendo muitos conflitos aqui, muitos problemas com isso. Concluindo mais sobre... Posso falar? Essa questão da cerâmica que eu visitei, né? Lá, próximo a ela, tem outras cerâmicas, não é só ela. Então, eu fiquei pensando assim, se ela retirar a água desse açude, né, que está mais fácil, então, consequentemente, provavelmente os outros também. Aí, a gente visitou outra cerâmica, que fica em outra zona rural daqui do município, e lá eles alegaram que não tinha custo com águas porque ele tinha o poço próprio. Aí cai na mesma questão, né? Como eu não tinha conhecimento sobre a outorga, aí eu não questionei se, quando ele fala que não é pago, é porque ele tem o próprio poço dele, e não questionei sobre se eles tinham a outorga. Mas, assim, é comum a gente ver, assim, em vários sítios, fazendas, né, a questão desses poços. E eu acredito que a grande maioria não tem. Então, eu acho que seria mais um processo de educação, né, de conscientização, ao invés de a gente ir diretamente a fazer a denúncia, porque são muitos, sabe? Eu acho que é uma grande maioria. Então, existe aqui no estado 2 programas, que é o Água Nossa. O Água Nossa, ele faz esse trabalho de sensibilização, de educação, de conscientização em alguns municípios, que explica justamente isso, porque tem gente que faz até na inocência, vou ser séria, existe isso, também. O agricultor ele quer resolver o problema dele, quer ter água para a plantação dele e tal, aí vê uma oportunidade, tem uma máquina lá, o cara, enfim, vai, perfura, que já não é uma coisa barata, né? E aí ele faz na inocência. Hoje a gente processa para tudo isso, até para você perfurar um poço, você tem que pedir uma licença de obra hidráulica, entendeu? Aí você recebeu, aí você vai fazer o poço. Quando depois disso você vai fazer uma análise, enfim, para ver, essa água vai servir para tanto. Aí eu vou e peço a outorga, essa água serve para abastecimento, não, dessedentação animal. Aí você vai e diz, olha, eu tenho um poço autorizado, a perfuração, agora eu quero a outorga dele para usar para dar aos animais. Teoricamente, é para ser assim, aí, no caso, esse programa de educação, né, de conscientização, ele é através de quê? Do poder público ou é pago? Como é? O município solicita, até uma escola pode solicitar, desde que seja por ofício, solicitar o IGARNE. E existe também um programa que é o IGARNE itinerante. Aí o IGARNE itinerante, ele é justamente para fazer os cadastros dos usuários. Aí ele passa um dia no município, às vezes a semana, aí vão no sindicato, aí divulgam no município, em rádio, blog, tudo que tem. Quem quiser regularizar, aí eles fazem lá, a equipe técnica do setor de outorga, vão quase para o município, quase que inteira, fazer cadastro, pelo menos o inicial, e depois vai de outras informações, que às vezes precisa de coordenada, e eles não têm. Mas aí, enfim, eles fazem lá um trabalho muito bom nesse aspecto, justamente para tentar cadastrar esses usuários. Mas a gente sabe que existe ainda um receio das pessoas de tipo, não, vou me cadastrar não, daqui um dia vão ser cobrados. Para ser feita a cobrança, tem tanta discussão, gente, tem tanta reunião, vai estar tanto na televisão, que eu acho que isso não seria assim. Eu estou falando como Márcia Gina, isenta de ser técnica de qualquer instituição, eu estou falando como gestora ambiental, como cidadã. Eu acho assim, politicamente, a cobrança
pega mal para um candidato, vamos dizer assim. Estou falando como Márcia, pelo amor de Deus. Então, assim, por isso que eu entendo que tanta gente posterga assim, vamos falar disso agora não, sendo que é uma coisa tão necessária, porque, assim, hoje, a Magda falou, né, que lá na Paraíba, para solicitar R$50. Hoje, aqui no estado, nem o papel que você leva, a sua outorga, você paga, tudo por conta do estado. Você só precisa chegar lá e dizer, olha, eu pego tanto de água, de maneira grosseira, né? Isso. Até o papel que você vai levar a sua autógrafo, você leva do estado. Então, assim, minimamente, a gente nem cobra pela energia lá da instituição, pelo técnico. Não. E, assim, o pessoal ainda não faz. Aí, tipo, talvez, quando for cobrado, vão dizer, nossa, exorbitante, não sei. Nossa, para que isso? E a gente precisa dessas informações para fazer gestão. Precisa de dinheiro para fazer gestão. Não tem como você trabalhar sem dinheiro, né? E água é uma coisa que todo mundo precisa. Eu não conheço no mundo nenhum processo produtivo, nenhum ser humano que consiga viver sem água, nenhum animal, eu não conheço. Então, assim, a água é super necessária, por que não, né? Mas, claro, tem que ter todo um estudo de viabilidade técnica, financeira, tudo. Mas é uma coisa que é meio que uma conversa que precisa ser bem amadurecida. Então, todo mundo vai estar sabendo, vai estar em jornal, não vai ser de um dia para a noite que alguém vai colocar um negócio assim, é cobrado. Não. E, assim, a importância desses cadastros desses usuários para a gente que trabalha nas agências é muito importante. Porque aquela coisa, por exemplo, eu tenho um manancial. Se eu não tiver a noção de quanto de água está sendo captada por aqueles usuários, como é que eu vou ter uma gestão daquele manancial? Como é que eu vou estar dando cada vez mais outorga? Como é que eu vou garantir uma suposição? Como você mesmo estava falando, Márcia. Um manancial que abastece a cidade, por exemplo. Como é que eu vou garantir que aquela cidade vai ter água para um ano? Nossas outorgas são de um ano. Então, como é que eu vou chegar, por exemplo, para Rômulo? Rômulo chegou hoje para mim e disse, Magda, eu quero pedir outorga de tal açude. Como é que eu vou dar uma garantia para Rômulo que ele vai ter aquele volume disponível se eu não tenho noção de quantas pessoas captam, de quanto está sendo captado? Então, assim, é muito importante esse trabalho de fiscalização, de conscientização. Eu adoro essa parte, e eu acho que é muito importante, como Márcia mesmo falou, a parte itinerante. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que não têm condição de ir até a gente, por mais que seja, tipo, a ESA tem 4 regionais. Você pode ir em qualquer uma dessas 4 regionais, mas, assim, muitas vezes tem um produtorzinho rural lá, um sítiozinho que não tem condição. Então, é muito importante os órgãos, eles se prepararem, eles se organizarem para eles irem até os usuários também, né? Para a gente dar esse suporte aos usuários, porque é principalmente no nosso interesse ter esse cadastro, ter essa noção de quantas pessoas fazem uso daquele rio, daquele açude. É muito importante isso. E outra coisa, Juliana, você colocou aí, eu não sei como como acontece no Rio Grande do Norte, mas na Paraíba, para você ter a licença do empreendimento, do funcionamento desse empreendimento, ele tem que estar outorgado e licenciado esse local onde ele está tirando essa água. Então, assim, provavelmente, não sei, né? Provavelmente ele está captando essa água e a empresa ela não deve ser regulamentada. Então, acaba entrando aí em outro processo, né? Em outro problema. Não, mas ela, assim, nessa parte de regulamentação de empresa, ela é porque tem lá a placa na entrada da cerâmica, do CNPJ, a placa do IDEMA, sabe? Uhum. Então tem que porque eu não sei, realmente eu não sei o que o IDEMA solicita para dar a licença. Talvez mas na Paraíba, eles necessitam ter a outorga dessa água. Outorga. Isso. Solicita, gente. Mas assim, eu não sei esse caso, né, ela está falando, não conheço o caso específico, mas às vezes essa empresa ela é atendida pela KR. Aí, tipo assim, ela usa o mínimo da KR para não ser cobrada. Isso, ela tem um reservatório e uma caixa d'água bem grande lá. Pois não sei. Mas provavelmente essa empresa ela foi solicitado isso. É um item, do checklist do IDEMA é a outorga. Com certeza. Mas assim, vendo no geral, né, como eu falei sobre os CIS, que sempre tem esses postos, no geral, na verdade, eu acho que a grande maioria não tem, né? Voltando ao que Magda lá falou sobre
Porque semana passada teve uma audiência pública aqui, o diretor do IGARNE esteve presente na cidade, falando sobre a questão hídrica do maior açude, que é o que abastece a nossa cidade. É o Boqueirão. Ele tem capacidade para 80 mil metros cúbicos, milhões de metros cúbicos. E ele falando, alertando, né, que ele está com 12 mil. E quando chega a 10 mil, a água já está bem ruim para ser... Isso. Sim. E ela fica... Porque existe, pessoal, é natural, só um parênteses, Juliana, há uma proporção, né? Quanto mais água, melhor a qualidade. Quanto menos água, essa qualidade ela cai. Então, assim, um reservatório como o Boqueirão de Parelhas, que ele serve para abastecimento humano, os órgãos de gestão já ficam preocupados quando ele vai caindo o seu volume, as cotas vão diminuindo, porque a qualidade vai caindo. Então, eles precisam fazer a gestão de ver onde é que vai vir água para esse município. Então, por isso que antes, geralmente, eles vão no município conversar, explicar a situação, para utilizar estratégias, sei lá, racionamento, é uma palavra até que a gente tem medo de usar, racionamento, mas é uma estratégia para a gestão também de recursos hídricos. Pode continuar, Juliana. Porque, assim, a fala de Magda, ela me alertou sobre o seguinte, ao redor do Boqueirão, ele tem muitos sítios de o pessoal ficar final de semana, aluguel, e esses sítios têm muitos poços, todos eles têm, né, porque não são abastecidos pela KR. Aí, assim, o pessoal do IGARNE veio, deu essa estatística, né, que o Boqueirão está com apenas 12 mil da sua capacidade. Aí, quando ela falou assim sobre a capacidade daqui a um ano de abastecer a população, né, a quantidade da população. Aí, assim, se não existe esse controle de quem tanto está retirando água desse açude, não tem como ele fazer essa estatística, né? Não tem como ele ter uma gestão, uma melhor gestão, né? Uma gestão eficiente. Isso, exatamente. Porque até tem muitas mineradoras também que trabalham com muita água, né? Que a mineradora, ela trabalha com muita água para poder fazer a extração do minério. Simone perguntou alguma coisa. No caso, com sede só em Natal, no caso o IGARNE, você está perguntando, Simone? Isso, professora. O IGARNE, a sede é em Natal. Nós não temos outros polos no Rio Grande do Norte. É porque eu moro em Tenente Laurentino e aqui a gente tem abastecimento com a Aldutora, mas por se tratar de uma cidade assim muito rural, tem inúmeros poços que faz uso para consumo animal, humano, e também agora, recentemente, há uns 2 anos para cá, está sendo muito usado na questão da irrigação da batata doce. E aqui eu nunca ouvi falar que alguém teria essa outorga. E fica mais difícil para a população rural, é como o Magno mesmo falou. Tem pessoas que não têm condições de ir à capital, não sabem onde é que fica, não sabem andar dentro da cidade. Enfim, fica mais difícil para alguém, no caso, se regularizar. É essa a ideia do Água Nossa. Não, do IGARNE itinerante, quer dizer. O IGARNE itinerante, ele vai até o município, geralmente se instalam no sindicato, né, que é um local que geralmente tem espaço, aí anuncia para que eles possam ir até o sindicato, levar a documentação, entendeu? Geralmente eles orientam antes o que é necessário levar, o que eles tiverem de informação, entendeu? Justamente para fazer esse cadastro, né, desses usuários. O IGARNE itinerante seria ideal para essa situação aí de Tenente Laurentino. João Paulo, Obrigada. levantou a mão. Acho que João Paulo está com a mão levantada. Sim, posso? Sim, pode. Pronto, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta para um assunto que Márcia estava falando. Mas antes eu também gostaria de parabenizar pelas apresentações, né? Vocês falam muito bem, tem propriedade, né? Quando tem propriedade, o negócio flui naturalmente. E aí, para perguntas, você não tem que ter medo, né? Já sabe tudo mesmo. E aí, Márcia, você estava comentando sobre, na cidade,
condomínios que têm abastecimento pela CAERN, né, que abastece aqui no nosso estado, não podem perfurar poços, né? Eles não recebem a outorga para isso, autorização. Aí essa mesma regra ela também funciona para o interior. Por exemplo, se o interior ele tem abastecimento de água, fazendas, sítios não podem perfurar poços, e se perfuram, precisam dessas mesmas autorizações também. É Magda ou Márcia? Eu fiquei na dúvida. Você, eu acho que é você. É? É aqui do Rio Grande do Norte, então eu imagino que seja mais. Isso. É porque eu disse Magda, eu fiquei só escutando. Mas então, sim, para o interior também, viu? Todo o estado. Inclusive aqui em Natal, esses empreendimentos, quando querem colocar poça, aí tem toda uma burocracia. Não pode, é atendido quando o município, a concessão do saneamento e do abastecimento de água é pela CAERN, porque a gente sabe que tem municípios que têm sistemas autônomos de esgotamento e abastecimento de água, né? Que é aqueles SAAs. Aí nesse daí é outra logística, né? Por exemplo, Extremóis, lá tem um cabum de casas, né? Só que se você for ver lá, é SAAI. E o que acontece? Simplesmente, ali tem um potencial hídrico muito grande no subsolo, que é o aquífero Barreiras. É Barreiras? Barreiras. Barreiras. Estou confundindo com Jandaíra. Jandaíra é lá perto de Mossoró. Então, Barreiras. Então, assim, você vê que aquelas casinhas lá de Extremóis, a maioria, se eu não me engano, tem poço. Então, isso é uma problemática. Eu não sei como é que isso especificamente funciona, assim, na prática. Não sei se pede autorização ao SAAI, eu não sei se tem que ser do IGARNE. Me veio agora aqui que eu não tenho certeza como é que funciona. Mas no interior, tipo Mossoró da vida, pegar aqui para Altos Ferros, que eu sei que é baixo pela CAERN, eles pedem. No licenciamento, pronto, a Prefeitura de Mossoró licencia, até tanto de porte de um empreendimento, com certeza no checklist dela tem autônomo. Macau, eu sei que pedem. Eu digo porque no programa que eu trabalho, a gente precisa pedir um licenciamento e eles pediam a outorga do empreendimento. Compreendi. Aí, nesse caso, quando um sítio, ou sei lá, fazenda, qualquer coisa, no interior, faz essa perfuração de poços. Você falou que quando a pessoa, né, tem dinheiro, eu não sei quanto custaria, mas com certeza deve ser muito caro, faz ou gostaria de fazer. Você vai ter R$1.000. Solicita. Um produtor rural, por exemplo, precisa de água para produzir qualquer coisa. E, nesse caso, o abastecimento da CAERN não seria suficiente ou não precisaria pedir autorização, ou alguém do IGARNE, por exemplo, ou algum outro setor prestaria esse serviço? Se ele capta de água superficial, no caso rios, ou do subsolo, poços, através de poços, ele precisa sim, certo? Uma coisa interessante aqui no estado, né? Porque aqui, eu acho que é diferente já na Paraíba, aqui a gente tem um abastecimento, as indústrias, elas são abastecidas já com água potável. A CAERN, ela já deixa água potável, então tem indústria que utiliza água de primeiríssima qualidade para um processo produtivo que não necessariamente era necessário para isso. Então, é uma coisa. Já no Ceará, existe a água bruta e existe a água da CAERN de lá, que eu não sei o nome aqui. Não sei se é Cogé, acho que Cogé é o IGARNE deles. Enfim, da CAERN lá do Ceará. Então, isso é uma coisa também interessante para a gente estudar, porque, assim, sei lá, uma fábrica de tapete, ela não precisa de uma água tão boa para produzir, entendeu? Então, é uma coisa. Então, assim, no interior, às vezes você tem um distrito, uma comunidade que tem abastecimento de água e às vezes o pessoal utiliza essa água para dessedentação animal, que às vezes até melhor uma água bruta, uma água superficial, que tem mais sais, propriedades bem melhores para os animais, e eles usam a água da CAERN, entendeu? Aqui no estado a gente oferece uma água de boa qualidade para os usos, entendeu? Aqui eles têm muita cultura de cortar a cajepa e utilizar só poço.
Tem muita essa cultura, assim, existem muitos poços antigos que, assim, para a gente tá cobrando, porque nossas outorgas para condomínio, elas não são para abastecimento. A gente dá para limpeza, a parte de jardim, que é aqueles... Exatamente, a gente não fornece para abastecimento. Inclusive, sai com condicionante dizendo que a parte de abastecimento tem que ser por conta da CAGEPA, que é o caso daqui, né? Mas, assim, para quebrar isso, né, fazer com que muitos têm condomínio aí de 20, 30 anos que não usam CAGEPA. Então, para quebrar esse padrão deles solicitarem a ligação da CAGEPA, a gente está sofrendo muito com isso. No caso, eles cortam e utilizam a água do poço até para o consumo humano? Para tudo, geral. Cortam e utilizam. E vocês, como é que é o saneamento aí? Ficam utilizando a água da CAGEPA somente para... Água não, fica utilizando a CAGEPA só para o esgoto. Eles cortam o abastecimento e ficam utilizando a CAGEPA só para o esgoto. O que é mais interessante é que eu quero aproveitar esse deixa aí. Eu trabalhei na consultoria ambiental e na época que eu trabalhava na consultoria ambiental eu ia muito perturbar a Magda porque tinha os processos da gente lá, tanto de licença quanto de outorga. E aí o que acontece, né? Normalmente quando eles pedem as licenças para condomínio, o que é que eles fazem? Tem a necessidade de fazer a análise de água, então eles veem a qualidade da água e também até que nível vai a perfuração. Então, tipo, se você tem um poço de 120 metros, 150 metros, a água está ótima. Entendeu? Então, o que é que vai acontecer ali? Ele vai pegar aquela água, se muito, adicionar uma pastilha de cloro ou algo do tipo na caixa d'água, acabou. Joga pro prédio. São tratamentos... Entendeu? Então, assim, eu digo isso porque eu vi isso acontecer e eu vi isso em prédios até na orla. Então, assim, acontecia de... Que são prédios rasos, né? Assim, exato. Ali no Bessa, que é mais baixo, né? Tem muita interferência. Mas aí os poços também tinham uns bem mais fundos. Eu peguei um projeto que tinha 150 metros de profundidade. E aí, galera, é o seguinte, aproveitem vocês como gestores a parte de consultoria. Essa parte de licença hídrica que Márcia falou, que muitos poços não são licenciados, vocês podem aproveitar esses poços que já estão perfurados e fazer uma espécie de consórcio. Como assim? Você vai numa região, você conversa com a associação e explica, olha, eu estou vindo aqui para oferecer meu trabalho, eu sei que muitos aqui devem ter poços, não sei se vocês têm a informação de que os poços devem ser licenciados, eu posso estar fazendo a licença aqui padrão, porque cada poço necessita de um projeto, e aí uma boa parte desse projeto já está pronto, vai ser igual. A parte toda geológica é igual. Então, assim, você vai aproveitar uma parte do projeto e a outra você vai estar trabalhando diretamente com a especificidade, né, as características daquele poço. Então, é uma excelente opção para ganhar dinheiro como gestão ambiental na área de recursos hídricos e trabalhando como autônomo. Então, assim, e vocês ainda podem dar também a consultoria ou a assessoria desse processo entre o produtor, né, o dono do poço, e o IGARNE, visto que o IGARNE está em Natal. Fazer então, essa assim, ponte. Pois é, então isso é um meio aí que pode ser explorado. Tem tanta coisa que dá para ser explorado, tanta coisa. Até porque, assim, principalmente esses usuários mais leigos, né, não tem noção de como é feito o processo. Por exemplo, o processo da ESA é todo remoto, né, todo online, mas a maioria desses produtores rurais não tem acesso à internet, ou assim, tem acesso, mas não tem essa facilidade, né, de entrar lá. Então, é muito importante, a gente tem muito despachante, muitas consultorias. Então, assim, e não só na área de recursos hídricos, como também na área do meio ambiente. Então, assim, e são coisas que, depois que você pega o macete, né, depois que você pega o jeito, você domina, são coisas que rapidamente você faz, sem muito custo, e é algo simples, e que você vai cada vez mais conhecendo, aprendendo sobre aquilo. A Simone colocou aqui que perfuração de poço, né, Simone? Está entre 4.500 e 5.000 cada. Eu acho que isso é um poço no cristalino, que eu acho que eu escuto muito pessoas falar
falar que no sedimento é bem mais caro. É bem mais caro. Aqui na minha região é em torno disso o valor para perfurar o poço. Deixar ele com os canos instalados. Uhum. Isso também vai muito de empresa, se for clandestina, se for uma empresa regularizada, é um pouquinho bem mais caro. E se for no sedimentar, aí é que é bem mais caro mesmo. Varia muito na empresa. No sedimentar. Aqui na minha região, a gente é abastecido pela Armando Ribeiro Gonçalves, a barragem. Só que aqui na minha cidade, e as vizinhas também, que são abastecidas por ela, é Jucurutu, Florânia, São Vicente, Lagoa Nova, Bodó, Serra Corá, Currais Novos. Está chegando 2 vezes por mês só, água na cidade. Então, os poços artesianos são muito usados. Muitas propriedades têm 1, 2 poços, justamente por causa que a diminuição do abastecimento de água na região. E eu acredito que na minha região aqui nenhum é legalizado, nenhum. Esse é o problema, e é isso aí que eu falei para vocês, né? A dica de ouro para vocês começarem a explorar isso. João Paulo, diga lá. Vamos finalizar com essa pergunta de João Paulo. Pode ser para as 2 meninas agora. Aqui, por exemplo, a gente não tem abastecimento de água, só que não é contínuo, né? Então tem dias na semana que a gente tem água e dias na semana que não. E a água, como ela recebe esse tratamento, ela não é tão boa assim como a água da chuva, por exemplo. Aqui nós temos que o governo construíram. E aí a gente armazena a água da chuva para meses, a gente não tem mais essa água para beber da chuva, e a gente cogitou comprar água do pessoal que vende, que diz que a água... eles dizem que a água é doce, né? E aí eu queria saber qual o risco de estar consumindo essa água que esse pessoal vende, dizendo que é água doce ou água salobra, né, como eles dizem. Porque a gente não sabe se eles fizeram análise se essa água está realmente boa para consumir. Eu tenho esses receios. Mas há risco ou é seguro? Eu vou tentar responder, né, pelo seu parecer aí que você falou. Primeiro você tem que saber a fonte dessa água, certo? Se é um reservatório, se é um açude, se é um barreiro, não sei, se é um poço. Primeiro você tem que saber essa fonte. Aí ela vem de carro-pipa? Entendi que ela vai vir de carro-pipa, né? Assim? Sim. Vem de um dessalinizador? Não sei, entendeu? Se for dessalinizador, até fico mais segura, mas assim, também fico receosa porque a água ela é um elemento muito fácil de ser contaminado. Então, onde você vai armazenar essa água, como você vai transportar essa água, pode afetar. Você pode estar pegando a fonte mais limpa do mundo. E, do nada, você colocou num reservatório, num carro-pipa, num caminhão, que não estava limpo, já contaminou a água. Então, assim, tem que ver onde é a fonte, rastrear isso. Não tem como você dizer se uma água é doce, você precisa fazer uma análise de água, análise físico-química, análise bacteriológica, tudo isso, para você ter confiança na água que você vai estar consumindo. E aqui no estado da Paraíba, né, o que é que eles fazem muito? Eles captam água, carro-pipa, né? Eles captam água de mananciais, às vezes até dos poços, e simplesmente colocam pastilha de cloro dentro do carro-pipa e pronto. E olha muitos só, não fazem né? nem e a gente nem sabe assim. É totalmente corrosiva para o cloro. Eu fico logo imaginando isso. Muitos fazem só isso. Então é um risco. Assim, é muito. Não tem nem como a gente falar, porque são N coisas. Compreendi. Então, de certa forma, a gente tem que buscar mais informações. Sim, com certeza. Ter mais credibilidade a essa qualidade. E até porque, por exemplo, vamos dizer que ele apresenta uma análise de água hoje. Vamos dizer que ele capte água de um poço, né? E a água do poço, de acordo com a análise de água, está favorável para consumo. Vamos supor. Mas o processo, quando ele capta, joga no carro-pipa, já pode ter sido contaminada. Então, assim, é muito complicado a gente dizer, né? Se é seguro ou não.
Aqui na minha cidade também, Parelhas, a gente não consome a água do Boqueirão para consumo humano, beber, cozinhar, assim, a grande maioria, né? Então, aqui tem uma venda muito ampla que chama-se a água de Natal. No caso, vem de um poço da cidade de Macaíba. Ela vem através de carro-pipa, aqui ela fica guardada em reservatório de tanques construído, né, de alvenaria. Então, depois vem a distribuição, os carros saem vendendo pelas ruas. Então, assim, aqui em casa, o que é que eu faço? Eu passo toda essa água que eu compro, eu deixo ela reservada em potes, e depois eu passo ela toda em filtro de barro. Então, assim, isso aí me dá uma certa segurança, não dá 100%, mas pelo menos, assim, em relação a não consumir a água do jeito que ela vem de lá, nem consumir a do Boqueirão, né? Então, assim, é uma dica para você também. Comprar aí um filtrozinho de barro, que é a melhor coisa que você está fazendo na vida. Botar um clorozinho. Juliana, hipoclorito de sódio. Você, Tá quando o seu tonel chegar, você faz a dosagem de acordo com o volume do tonel d'água. Eu uso o hipoclorito, mas é nas frutas e verduras. Pronto, você pode usar também ele na água, né? Caso você não tenha a pastilha, você pode usar ele também lá na água de consumo. E aí depois você pode direcionar para o pote de barro. Pronto, e aqui o hipoclorito ele é distribuído Exatamente, exatamente por isso. É pela questão mesmo da qualidade de água, né? Porque quando você vai levar os alimentos, você usa o hipoclorito não só para os alimentos, mas também para aquela água. Você não adianta você lavar uma fruta com uma água que ela não está própria para fazer aquela higienização também. Eu né? deixo de molho. Isso, mas tá certo. Mas aí, de qualquer forma, como foi bom falar, eu deixo de molho, né? Mas depois que eu deixo de molho, eu lavo novamente com outra água. E eu prestei atenção nisso agora. Não, mas tá certo. Ó, você deixa de molho e aí você passa a água para retirar aquela água que estava com hipoclorito. Isso, mas aí eu uso a água do Boqueirão para lavar. É a logística que ela está colocando aqui. Isso. Não, mas é interessante essa discussão que foi trazida aqui, porque assim, a gente começa a repensar. Você trouxe essa questão, tem a questão também lá da empresa de cerâmica, tem a questão de Simone, que ela colocou também dos postos. Então, assim, cada um trazendo uma experiência aqui, a discussão é justamente para isso mesmo. A webinar, ela serve para isso, para a gente ir conversando e vocês irem percebendo que muita coisa que a gente faz normalmente, né, ou que a gente vê, não deveria ser daquela maneira ou carece de alguma coisa, né? Precisa ser modificado, quebrar algum padrão. Aproveitando, né, a deixa, eu trabalho diretamente com isso quando eu vou aplicar as oficinas de sustentabilidade ambiental nas comunidades onde a gente implanta um dessalinizador, certo? Então, imagine vocês, uma comunidade rural que nunca teve água de beber, assim, de qualidade, chega um dessalinizador. Então, a gente não pode, assim, eles não podem usar de qualquer forma, a torta e a direita, né, que a gente fala, tem uma quantidade de água por família e tal. E uma das coisas que eu falo é com relação a como eles devem armazenar a água. Não só no recipiente, na bombona, vamos dizer assim, mas até na garrafa d'água na geladeira. E eu costumo sempre, terminando a reunião, ir tomar água na casa de alguém. E eu, por muitas vezes, observei que eles tinham a garrafa, sabe quando você tem a garrafa que chega preta, assim, de não estar lavado? Então, assim, eu comecei a falar, aí eu observava e eu ficava, meu Deus, eu não vou constranger essa pessoa, mas eu vou começar, então, a falar na palestra, né, na oficina, que eu observava isso, que não adianta você ter cuidado na bombona, se dentro da sua geladeira, já na parte final do processo, onde você vai beber água, a garrafa está suja. Então, essa é questão de higiene. Aí eu comecei a abordar isso e eu comecei a perceber que as pessoas estavam assim na reunião, faziam assim. É mesmo. Aí eu dizia, lá em casa. Não vou convidar ela para minha casa. Ninguém quis convidar mais para casa. E vou lavar. Eita. Tomara que ela não queira ir lá para casa. Aí ficava assim, ai meu Deus, tomara que não queira ir lá para casa. Mas isso, é o que eu complemento dizendo, gente, às vezes eu me sinto até meio envergonhada de chegar aqui e comentar isso numa coisa mais íntima da casa de vocês. Mas no dia a dia, nosso corre de vida, a gente não lembra desses detalhes, mas são esses detalhezinhos que depois você descobre uma dor de barriga, não sabe o que foi, uma desinteria, um problema de pele. Às vezes esse cuidado da nossa própria higiene, o hábito de esquecer o hábito
de fazer alguma coisa, aí pronto, tem um problema e você não sabe o que foi. É um hábito comum. Você encher a garrafa, não, vou só colocando aqui, não lavar ela. Tem que higienizar essa garrafa, né? Tem gente que bebe na boca da garrafa, então não deixa aquela garrafa só para você, entendeu? Aí pronto. E em comunidade rural eu vi muito isso. E hoje eu vejo que mudou um pouquinho o hábito. Às vezes eu vou beber água e tá lá as garrafas tudo lavadas e oh, deu certo a minha fala. Porque é importante isso. A gente no dia a dia, a própria conversa, pessoal, isso que a gente está fazendo aqui, eu aprendi isso no mestrado. A própria conversa, ela é uma tecnologia. Às vezes, o que eu sei, eu compartilhando com você, liga uma chavezinha aí na sua cabeça que você diz, nossa, é verdade, eu faço assim, posso mudar isso. Então, isso é uma tecnologia. O nosso diálogo aqui, esse webinar, como o professor falou, é uma maneira da gente estar compartilhando ideias e melhorias para a gente, entendeu? Essa questão de garrafa, você falando, essas garrafinhas aqui, que eu acho que quase todo mundo usa, né? Você vai bebendo, e você não vai vendo que nessas dobrinhas aqui dela, tá sujo. Vai ficando sujo. Por exemplo, eu tenho uma garrafinha dessa na ESA, aí, por exemplo, entrou essa pandemia, ou às vezes eu ficava 1, 2 semanas em campo, e quando você chegava, até porque ela fica fechada, né? Aí quando você vê, tá aquela sujeirinha. O lodo, né, que vai ficando aquele lodo, mas, enfim... gente, nessa parte aí, questão do toquezinho de limpeza, no caso, para mim, faz bem, porque eu tenho e sou extremamente... Eu não compro garrafa que minha mão não cabe dentro para lavar. Então, dessa parte aí, graças a Deus, eu estou limpa. Pelo menos serve, né? O toque de limpeza para alguma coisa. Bom, pessoal, a gente chegou aqui 4h10. Já passamos a 10 minutos aí do tempo que eu tinha organizado para a gente ficar aqui em discussão, mas realmente as coisas vão surgindo aqui, a conversa vai, a conversa vem. Eu quero novamente agradecer aqui a Magda e a Márcia pela parceria e pela contribuição de hoje. Márcia, sempre quando eu entro em contato, ela está à disposição, e Magda, dessa vez também, ela prontamente já se colocou à disposição também para vir aqui conversar com vocês. E, como a gente viu na disciplina, né, a turma, nesse exato momento, a gente está na parte da descentralização, a parte da gestão, né, a gestão participativa, e por isso que o tema era exatamente esse. Mas acabou que a gente ficou preso só no outorga aqui, na parte de licença, mas isso também vale, porque a gente também faz parte da nossa disciplina. Eles já viram a parte das bacias, a parte dos aquíferos, então a gente vai passando por cada etapa e chegamos agora nesse momento de estar nessa discussão. Só, eu acho que teve um momento que foi Márcia que falou sobre a questão da divisão do comitê, né? 40% dos usuários, 30% da sociedade civil e 30% do poder público. Mas, porém, todavia, dependendo de cada estado, essa porcentagem ela pode ser alterada. Isso vai de acordo com a política estadual. Realmente são mais usuários. Isso, ela vai de acordo com as políticas estaduais. Eu acho que na palestra eu falei mais cedo, eu falei 40% poder público, mas realmente a maioria sim, é 40% usuários. E 30% sociedade civil e poder público. E aí, galera, é o seguinte, vocês podem participar, como foi colocado aqui, né? Vocês podem estar participando representando uma entidade, representando uma ONG, uma associação, ou até mesmo se você tem um posto licenciado, outorgado, você pode estar participando também do comitê, tá? Basta você colocar sua candidatura lá no momento da eleição, que vai determinar quem vai ser ali os representantes, quem vai ser o presidente, o segundo, e o secretário, o primeiro secretário, o segundo secretário. Então, tem toda essa organização, é muito bacana, entendeu? Eu coloco isso porque na época da graduação, participei de um projeto de extensão na parte do comitê. Magda, ela não, como ela falou, né, ela não teve a oportunidade de trabalhar ainda diretamente com os comitês, mas na ESA tem a Maraci, que fazia o papel que a Márcia colocou aqui, que era a parte de suporte da agência para os comitês. Então, assim, a Maraci, ela se desdobrava, eu acho que ela se desdobra ainda bastante para estar dando suporte a todo mundo lá dos comitês. E eu sou enxerida, né? Então, sempre que eu posso, eu tô. Pois é, mas isso é bacana. Sempre eu acho que posso. Eu acho que porque eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio do movimento, né? Então, sempre que tem algum... Eu acho que eu já fui até para uma reunião em Bananeiras contigo, não foi, Rômulo? Acho que eu tive uma reunião em Bananeiras contigo. Foi em Guarabira, eu acredito.
Não lembro onde foi, mas eu já Enfim, estive em nós alguma somos- reunião com você. A gente já saiu para algumas reuniões. Aí eu quero só pontuar algumas coisas. Nós tivemos agora em outubro o ENCOB, que foi o Encontro Nacional dos Comitês de Bacias. Tá? Eu até postei lá no aviso, como aviso lá na coordenação, no fórum da coordenação de avisos. Não sei se vocês chegaram a participar, mas assim, quem participou, acredito que deve ter conhecido muita coisa, visto muita coisa. E aí é importante, nessa discussão trazendo para os comitês, que eu coloquei até, perguntei a vocês a qual comitê o município de vocês pertence, né? A área do município está vinculada a qual bacia e a qual comitê. Por quê? Porque aí vocês vão procurar esses comitês e é bom vocês entenderem como funciona também. O gestor ambiental, é importante que, lógico, depois quando vocês terminarem, cada um vai para uma área, mas é importante que vocês saiam entendendo um pouquinho de cada coisa. Pelo menos ter visto um pouquinho de cada coisa. E aí é por isso que eu trago essa discussão e eu peço que vocês procurem saber quais são os comitês do município a qual vocês estão inseridos, ou do município de vocês a qual ele está inserido. E isso é importante para vocês entenderem e conhecer um pouquinho também.